Hello, boss! Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal da Boys Up. E hoje vamos falar sobre os erros que toda empreendedora comete, os principais a gente vai estar falando aqui. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero te convidar para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim, toda aula que a gente estiver subindo aqui no canal do YouTube, você será notificada e estará assistindo em primeira mão. Então, por favor, faça isso, que isso é um termômetro muito importante aqui para a gente continuar fazendo os conteúdos. E se você também teve algum insight, algum comentário, deixe aqui embaixo que a gente vai estar respondendo. E eu amo ver cada comentário aqui, que isso nos motiva a continuar, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui e vamos falar sobre a aula de hoje. Gente, mas antes disso, vocês repararam aqui, teve uma mudança no meu cabelo aqui. Comentei lá no Instagram. Se você não segue eu lá no Instagram, a Boys Up, na verdade, né? É @boysup.brand, igual o canal, só que boysup.brand, tá? Eu comentei lá sobre o que tinha acontecido no meu cabelo, mas acabei gostando do jeito que ficou e se adaptando, né? Mas enfim, espero que vocês gostem aqui desse novo visual. Vamos começar a aula. Eu vou compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre os principais erros que toda empreendedora comete ao abrir seu negócio. E isso fala muito sobre o que aconteceu comigo durante todos esses anos que eu abri a Blaze Up. E é uma coisa que... Ai, essa franja vai ficar sem. E é uma coisa que não é tão falada, é uma coisa que eu sempre senti a necessidade de estar falando, porque é uma coisa que eu reparei. Quando a gente empreende, somente as mulheres empreendedoras, a gente fala para se acolher, mas querem apoio, mas na hora de estar ajudando, de estar compartilhando o que acontece, isso não é compartilhado. E eu sempre tive essa necessidade, assim que eu fiz a Base Up, porque quando eu comecei a ir em palestras de mulheres empreendedoras, lá a gente compartilhava muito, só que é muito raro disso se encontrar. E eu sempre acompanhei muitas mulheres que falam sobre empreendedorismo, só que eu sempre sinto que são poucas, não é a maioria, tá? Mas são poucas que acabam compartilhando sobre os bastidores, o que acontece, os erros, porque eu sinto muito assim, já que eu abri meu negócio e eu sofri para saber o que eu sei hoje, eu não vou estar compartilhando para essa outra pessoa. E é uma coisa que eu falo, e às vezes eu até falo que onde eu vou, eu tenho que estar segurando a minha boca, porque às vezes eu estou dando mentoria, estou dando. Mentoria não, estou dando consultoria gratuita, porque eu sinto a necessidade de estar ajudando as pessoas e estar compartilhando alguma dica ali. Mas eu sempre falo, me segue lá no WhatsApp para você estar acompanhando os meus conteúdos. A gente vai ter aula X, aula tal, porque, claro, eu tenho que valorizar meu trabalho. Mas eu gosto muito de ter, formar uma rede de apoio, e é uma coisa que eu prezo muito, por isso que a gente tem um grupo secreto na Base Up, que eu só coloco quem realmente tem vontade, tem necessidade, e sabe que eu tô lá postando estratégias, os bastidores, o que dá certo, o que dá errado. Compartilho muitas coisas pessoais relacionadas à minha vida profissional, para elas ali verem que é normal acabar acontecendo erros, acaba acontecendo dias de desânimo e etc. Então, eu sempre quis montar essa rede de apoio na BizUp, e toda consultoria ou toda mentoria eu sempre estou falando sobre o que eu passo, porque tudo que eu falo aqui na BizUp é de acordo com as minhas experiências. E mesmo em tão pouco tempo, eu já passei por muitas coisas e também por estar
administrando a empresa do meu pai, que hoje em dia eu estou me tornando sócia. Ele tem a empresa há mais de 27 anos e eu consigo ver até os erros dele. Então, assim, são experiências próximas, além da minha, também da minha família, de erros que já cometeram. Então, eu quero alertar, então, quanto mais pessoas estarem sabendo, elas vão confiar em mim e também elas não vão cometer erros. Isso vai encurtar o caminho delas. Essa é a função aqui da Blaze Up. Então, por isso que a gente tem esse canal, por isso que a gente cria os conteúdos, por isso que a gente tem os nossos produtos, para você estar se aprofundando mais. Então, assim, se no gratuito você já está encontrando o ouro, no pago você vai encontrar o diamante. Então, vamos começar. O primeiro erro que a gente vai abordar aqui, isso é super comum e é preciso ser dito. E o primeiro erro é não se capacitar. E quando digo sobre isso, eu vejo muitas de vocês fazendo isso. Acha que abrir o próprio negócio, mesmo algumas não têm, por exemplo, faculdade, tudo bem você não ter faculdade, não é obrigatório, você vai ter seu próprio negócio. Só que é preciso ter conhecimento. Não adianta você abrir o seu negócio e você não adquirir o conhecimento necessário. Até porque, quando você começa sozinha. Então, você é obrigada a estar sabendo todas as funções da sua empresa, a não ser que você tenha condições financeiras e você está contratando pessoas para cada área da sua empresa que precisa. Então, por exemplo, administrativo, financeiro, logística, marketing, branding, e assim, essas principais funções dentro de uma empresa. Então, se você não tem condições financeiras de estar colocando pessoas para cada função dentro de uma empresa, que isso é os pilares principais que eu estou dizendo, então, você pode ficar tranquila. Agora, se você é o tipo de pessoa que não tem um dinheiro para começar, então você precisa estar estudando. Então, assim, quando eu fiz a Blaze Up, eu desde jovem, eu já fiz curso de administração, eu sempre tive essa base. E por ter esse conhecimento sempre de administração, me ajudou, quando eu era mais nova, a trabalhar em empresas que me colocassem dentro dessas áreas. Então, principalmente na área de vendas, na área de financeiros, de logística. Então, cada empresa que eu fui trabalhando na minha vida, eu fui tendo um pouquinho daquele conhecimento. E outra coisa que é benéfica para mim é ter uma família empreendedora que eu já consegui também ter noção de como administrar uma empresa, mesmo não sendo minha. E não é todo mundo que tem esse privilégio. Então, eu tenho que agradecer que eu tive. Então, eu sempre tive uma noção. E depois da empresa do meu pai, quando eu era mais jovem, que eu trabalhei na empresa do meu irmão, então eu fiquei mais na parte de atendimento, muito na parte de marketing, porque ele foi a primeira empresa que eu comecei a mexer na parte de marketing, então você vai testando e você vai aprendendo o que deu certo, o que deu errado, e assim vai criando a sua bagagem de experiência até você ter a sua própria empresa. E quando você abre a sua empresa, você precisa ter conhecimento. Então, não adianta você imaginar que você abriu sua empresa, você nunca vai precisar estudar. E uma coisa, assim, já que eu adianto, quando você tem a sua própria empresa, você precisa estar estudando o tempo todo. Até você tiver, recursos financeiros para não precisar ficar estudando 100% o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou estudando, sempre quero estar atualizada. Então, mesmo daqui a um tempo eu tiver pessoas na minha equipe, mais pessoas na minha equipe, eu vou sempre querer estar a par, que é um conselho que eu dou. Não seja leiga das funções da sua empresa, sempre esteja a par de tudo que está acontecendo, para nada acontecer com você. Uma coisa que aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia, experiência que eu quero passar aqui para você agora. Eu fui contratar uma empresa de contabilidade que me deu um sério problema, não vou mencionar o nome dela aqui, me deu um sério problema, mas eu tive conhecimento do que estava acontecendo e o pior, eu avisei muitas coisas para a pessoa que me atendeu sobre questão de
KENAI, qual categoria que a nossa empresa ia entrar, sobre impostos, impostos tributários, sobre várias coisas da questão de contabilidade. Eu tinha conhecimento. E o que acontece? Acabei, tinha um contrato, fui obrigada a ficar com eles, acabei fechando esse contrato, assim, que, né, acabou. Já estou com outra pessoa da contabilidade, então, assim, além de eu já ter conhecimento na primeira vez, que eu não contratei uns profissionais bons na área que eu estava contratando, para essa segunda empresa, eu já estou com, além do meu conhecimento, com a bagagem de uma experiência ruim que eu tive, para eu estar passando para esse novo profissional e para não estar repetindo o mesmo erro. E às vezes, o que acontece? Você tem a sua empresa, você não tem conhecimento, você coloca pessoas para fazerem aquilo, e o que acontece? Eles fazem o que quer e você nem sabe o que está acontecendo dentro da sua própria empresa. Então, eu recomendo você estar se capacitando e estudando, porque é obrigatório, tá? O segundo erro que toda empreendedora comete, esse é clássico, ser desorganizada nas finanças. O que que acontece? Muitas de vocês, eu já fiz isso bem no comecinho, mas eu sabia que estava errada, eu só estava esperando o momento certo para estar corrigindo, é estar desorganizado nas finanças. Então, o que acontecia no meu caso? Quando eu comecei a BuzzUp, então, como eu atendia muitas amigas conhecidas, eu ainda não tinha formalizado a BuzzUp, eu ainda não tinha CNPJ, as coisas burocráticas, o que que eu fiz? Eu recebia o dinheiro que elas me pagavam na minha conta física. Só que, como eu ainda não tinha CNPJ, o que que eu fiz? Todo esse dinheiro, para não misturar com a minha conta pessoal, eu transferia para minha poupança. Então, assim, todo o dinheiro que caía na minha conta pessoal, eu transferia para a poupança para falar que aquilo era o dinheiro da BuzzUp e, na verdade, o caixa que eu estava montando da BuzzUp. Então, era muito raro. Então, assim, como no começo eu estava recebendo ainda pouco, então vamos supor, a primeira cliente me pagava R$ 600. Aí, o que que eu fazia? R$ 300 era para mim, Rebeca, e 300 era para a BuzzUp, no começo, para eu aumentar minha renda, que era a que eu estava fazendo. Inicialmente, a BuzzUp era para ser uma renda extra. Tá bom, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, então eu comecei, na verdade, a colocar todo o dinheiro da BuzzUp só na poupança. E aí, com o tempo, agora esse ano que eu fiz a transição da minha profissão, então não só de gestão de redes sociais, agora eu sou profissional de marketing e de branding, então eu fiz uma conta jurídica, eu fiz um CNPJ, tudo bonitinho, eu pago meu DAS, enfim. Então, assim, se você está começando, tenta fazer algo parecido igual eu fiz, mas não deixe de abrir o seu CNPJ, não deixe de abrir a sua conta jurídica e separe. E tenha Prolabore. O que que é Prolabore? É seu salário de empresária, empreendedora, que você queira dizer, boss. Então, assim, o que entra dentro da sua empresa é da sua empresa e você tem que fazer um cálculo de quanto você quer receber para ter o dinheiro da empresa, seu Prolabore, os custos da empresa, etc. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Isso você vai aprender no que eu estou preparando. Mas, assim, não deixe e não seja desorganizada, que isso é bem importante, tá? Terceiro erro, não estabelecer metas. Quando eu comecei meu primeiro negócio, eu não sabia o que eu queria, só queria ganhar dinheiro, né? Todo mundo começa assim, só quero ganhar dinheiro e não estabelece metas a curto, médio e longo prazo. Então, todas vocês, com certeza, já devem ter cometido esse erro. Então, já te recomendo, se você já está com o seu negócio aí, tá perdida, ou quer abrir, você precisa fazer o seguinte: metas. Tem um método que eu gosto de utilizar, que é a análise SWOT, tá? Mas isso eu vou abordar dentro do manual Movimentos. Mas aqui para adiantar para você, você precisa escrever pelo menos o seguinte no papel: aonde você deseja chegar com o seu negócio. Qual é a sua previsão de vendas? Qual que vai ser seu investimento?
Porque se você não tiver essas metas que são básicas, você vai se perder no meio do caminho, o seu negócio vai para uma outra direção, você não consegue passar pelas dificuldades, então você precisa ter muita clareza do que você está fazendo, para onde você quer chegar, para você trabalhar em cima disso. E eu já fiz isso. E esse é o pior erro. Você precisa ter traçado pelo menos o que você vai vender, para quem que você vai vender, como você vai vender, aonde você vai vender, para você fazer a previsão do que pode acontecer. Por isso que eu recomendo, faça análise SWOT. A gente falou isso no segundo erro, mas a gente vai abordar aqui no quarto erro novamente, que é você misturar as contas pessoais. Então, você tem que ter as finanças organizadas e separar as suas contas. Então, eu adiantei lá no segundo erro, mas no quarto você precisa separar. Então, você tem que ter a conta pessoal e a conta jurídica. E toda vez que um cliente te contratar, passa o CNPJ, hoje em dia que tem o Pix, passa o seu Pix como CNPJ, porque isso soa mais profissional. No começo, geralmente, eu sei que vocês ainda não vai ter o CNPJ logo de cara, mas pelo menos crie um e-mail profissional e sempre separe, coloque o que é da empresa, o que é pessoal, pessoal, tá? O quinto erro, esse é outro clássico, comum que eu vejo entre todas as empreendedoras que eu conheço, que eu já atendi, conhecidas, muitas, muitas, muitas. Eu vejo isso e eu pego no pé, eu sempre estou dando um conselho ali, sempre falando, olha, faz isso, faz aquilo. Mas não divulgar o seu negócio corretamente. E que é isso? Como assim corretamente? Eu tenho Instagram, tô postando certo, Rebeca? Por que que você tá falando que eu não estou divulgando corretamente? Um dos erros que mais acontece é o seguinte: tudo bem, você pode abrir seu próprio negócio, você pode ter um local físico para atender, você pode abrir seu Instagram, que é assim, automático. Quero ter uma empresa, vou abrir um Instagram. E ali fica. Acho que o Instagram é a empresa e não é bem assim que funciona. Você tem sim que ter suas redes sociais para divulgar o seu negócio, só que você precisa divulgar corretamente. E o que vocês cometem é o que? Você faz lá, vou falar primeiro do digital, que é o que está todo mundo fazendo, está empreendendo no digital. Então, o que que vocês fazem? Você abre lá o Instagram, cria um logotipo, coloca o nome lá, sei lá, se você é uma profissional que presta serviços, você coloca o seu nome, você coloca mais ou menos ali o que você faz, ou então você fala, não, não quero colocar meu nome, quero ser uma marca. Você coloca o nome da marca, coloca ali mais ou menos o que você faz e posta umas coisas assim que não está falando do seu negócio. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho a Blaze Up e eu posto só coisas na minha vida pessoal, que eu tô passeando, que eu tô viajando, que eu tô indo numa festa, que eu tô indo não sei aonde, tá, mas ali é um Instagram profissional, né? Eu tô ali para trabalhar, para falar sobre que eu sou especialista em brand, que eu sou especialista em marketing, mas cadê os serviços? Você só tá postando ali coisas da sua vida pessoal. Não que, calma, porque eu faço isso, mas eu posto coisas assim da minha vida pessoal no meu Instagram profissional, só que é intencional. Então, por exemplo, o que eu faço? Quando eu tô indo para algum lugar que eu sei que é interessante, então, por exemplo, semana passada eu fui para Liberdade. Então, eu sabia que lá ia ter coisas interessantes para fazer, eu ia um restaurante, enfim. Então, eu ali, né, com o meu olhar, porque eu falo que tudo é conteúdo, ali com o meu olhar comecei a imaginar coisas que eu poderia trazer para a Voice Up. Então, como eu falo sobre marcas, como eu falo sobre branding, experiência do cliente, que é uma das coisas assim que a gente fala muito no branding, então, eu quis trazer esse assunto. Fui nos locais, por quê?
Eu compartilhando um pouco aí da minha vida pessoal, gera uma conexão, só que ali é intencional, é estratégico. Então, ao mesmo tempo que eu estou criando uma conexão, compartilhando um pouco dos pedaços da minha vida, eu estou falando sobre o meu trabalho, porque ali vai gerar autoridade. E aí, o que muitos de vocês acabam não fazendo, vocês só postam foto da sua vida pessoal, postam sua opinião sobre, por exemplo, está acontecendo agora de política, falam, posta meme, ou posta frase motivacional, posta você bonitinha dançando, mas não fala do seu trabalho, que é o principal. Aí depois, chega no final do mês, você reclama, não tenho dinheiro, não posso sair, não consigo pagar as minhas contas, não consigo pagar os meus colaboradores. Mas por quê? Eu, muitas vezes, o manual não, o método Movimentos, a Masterclass Movimentos, foi um exemplo. Eu fiquei 30 dias falando ali do conteúdo que eu ia abordar do manual. Oh, meu Deus. Fiquei ali 30 dias abordando sobre o Masterclass Movimentos e até o último minuto, faltando acho que 5 horas, mentira, faltando 1 hora para fechar o carrinho de vendas, e eu decidi ali fazer uma estratégia de última hora para poder vender. E eu vendi muito mais. E era um sábado à noite. Vocês têm noção disso? Sábado à noite era 10 horas, eu estava na casa da minha amiga. A gente tinha pedido uma pizza. Estávamos, quer dizer, eles estavam bebendo. Eu estava com o meu computador trabalhando, pensando, maquinando e postando ali nos stories sobre a Masterclass Movimentos que estava para acontecer. Eu estava trabalhando. Não estou falando para você fazer isso. Porque, na verdade, ali naquele caso específico, eu estava para um lançamento, né? Para um lançamento. Então, eu fiquei postando ali todos os dias, falta no último minuto, porque é isso que acontece com os clientes. Deixa para a última hora para comprar. E ativando gatilhos, né? Como eu fiz, ativando gatilhos ali para a pessoa fazer ela comprar, despertei desejo durante 30 dias, ela comprou. E o que vocês fazem? Vocês não postam nada. Vocês só ficam dependendo daquele cliente que vai sempre. Vocês ficam dependendo daquele cliente conhecido, indicação, a mãe, o pai, a tia, a prima, sei lá, a melhor amiga para comprar de você. Você não consegue conquistar novos clientes. Aí o que acontece também? Às vezes uma pessoa que é conhecida tua, e isso acontece muito, tá? Às vezes uma pessoa tua que compra de você, gosta de você, vai te indicar para alguém que não te conhece. Aí você passa o Instagram dessa profissional que você gosta, que é sua amiga, você confia no trabalho dela. Só que você passa para essa pessoa que não conhece, aí a pessoa chega no teu perfil e fala, nossa, mas eu não sei o que ela faz. Eu não consegui ver preço. Nossa, eu mandei uma mensagem lá no direct, ela não me respondeu, já faz 3 dias. Ou seja, você não tem uma automação, você não trabalha de forma inteligente, você não utiliza seu Instagram, que para mim, assim, é uma ferramenta muito poderosa e simples, digamos assim, que vai te ajudar muito a vender. Eu até falo que o Instagram hoje em dia é só vitrine virtual, que você encontra tudo ali. Então, assim, você não sabe divulgar seu negócio corretamente. Acha que é só postar dancinha. Mas cadê o que você faz? Quais são os benefícios? O que você vai transformar na vida do seu cliente ou do seu futuro cliente? Isso é só o básico que eu tô te falando, hein? E você não faz. Então, e aquela frase que eu gosto muito de falar: quem não é vista, não é lembrada. É só isso, assim, que eu tenho para te dizer. Então, assim, às vezes você tem um negócio excelente, mas ninguém tá sabendo. Só você. Você acha que os seus clientes ou os que estão para ser têm obrigação de lembrar que você existe. Bola mágica. Aliás, bola de cristal, falei errado. Bola de cristal.
Eu vou ali na fulana para fazer depilação a laser. Aqui, a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas você tem que lembrar ela, né? Falar os benefícios, os preços, quando vai ser, mandar mensagem ali para ela também, outro conselho que eu dou. Sabe, não esperar a pessoa chegar até você. Vá lá cutucar ela. Enfim, é isso. Então, assim, você precisa saber divulgar. Construir uma relação forte com o seu cliente e oferecer uma experiência que lhe volte. Então, é isso para a aula de hoje. E em breve, esse pequeno spoiler, a gente vai ter o Manual Movimentos Estratégicos para o Crescimento do seu negócio. A gente teve, no mês passado, a Masterclass Movimentos, a primeira turma. E aí, lá eu fiz um manual que está ajudando muitas ali ver o que está acontecendo e dar check. Movimentos para aplicar, são exercícios práticos para você colocar no seu dia a dia. É tudo baseado na experiência que eu vivi, detalhes, experiência das minhas mentoradas, alunas que já passaram aqui na BuzzUp. E eu vou estar em breve lançando somente o manual. E ele vai custar apenas R$ 67,90. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, a lista de espera, a lista VIP do manual. Então, as primeiras que comprarem, a gente vai estar dando uns bônus especiais, que eu não vou estar revelando aqui agora. Mas se você quiser saber em primeira mão, eu só te falo uma coisa. Se inscreve na lista VIP e você vai estar descobrindo em breve. Muito obrigada por ter ficado até o final da aula. Então, deixe o seu like, se inscreva na lista VIP e deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal, tá? Então, é isso e até a próxima aula.